Fala, meu consagrado! Fala, minha consagrada! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo ótimo, cara, tudo certo. Estamos por aí de novo, mais um Drops Entre Vozes para vocês. Comigo, Alexandre Ernst, Leandro Beza aqui embaixo, Lucas Colar, né? Vamos repercutir porque tem pauta política, né? Lançada agora nessa terça-feira pela manhã, uma entrevista do segundo vice-presidente eleito, Alexandre Chaves Barcelos, né, que o Beza, inclusive, participou, vai trazer bastante bastidor, bastante questões da própria coletiva, né, tá? Em que o Alexandre Chaves Barcelos, ele diz que não vai, né, concorrer à presidência, e a gente tem muitas leituras para fazer a partir disso. Tá? Lembrando, se tu tá curtindo o canal, se tu tá curtindo as nossas lives, aquela coisa toda, vai ali, ó, e ó, pum, senta o dedo no joinha, beleza? Também te inscreve no canal, ativa a notificação, enfim, para que quando a gente trouxer esses vídeos aqui bacanas aqui sobre os bastidores do Inter e tal, tu recebas em primeiríssima mão, beleza? Ô, Bess, vamos lá. Hoje a palavra é tua, basicamente, né? A gente vai só ficar te ouvindo e vendo tu brilhar. Vai lá, o que aconteceu nessa manhã, meu parceiro? Então, pessoal, agora, minutos, enfim, pouco tempo depois, agora no fim da manhã, o Inter convocou uma coletiva, né, informando que o vice-presidente eleito Alexandre Chaves Barcelos falaria com a imprensa. Não disse o motivo da coletiva. Então a gente ficou imaginando diversas coisas, né? Daqui a pouco, enfim, se lançar a sua candidatura, daqui a pouco um acordo com a Turner até, mas não. O anúncio foi que Alexandre Chaves Barcelos não vai concorrer à presidência por motivos políticos, motivação política, segundo ele. Um Alexandre Chaves Barcelos muito abatido na coletiva, realmente chateado. Era o sonho dele concorrer à presidência pelo MIG e isso não vai acontecer. Enfim, e essa primeira leitura, né? Primeira informação. Minha segunda leitura é a seguinte: sobrou e ele disse que o MIG vai ter candidato próprio à sucessão de Marcelo Medeiros. Então, minha leitura é a seguinte: o único candidato possível e viável para o MIG ganhar a eleição é Giovanni Luigi. O ex-presidente Giovanni Luigi, que, enfim, foi um presidente muito bom, né? Enfim, a gente sabe tudo que ele passou, o homem que reconstruiu o Beira-Rio, que recebeu a Copa do Mundo no Beira-Rio, e é o único candidato, na minha opinião, viável a uma vitória do MIG na sucessão de Marcelo Medeiros, uma vez que Fernando Carvalho, outro totem do MIG, anunciou em 2016, lá em Mesquita ainda, que jamais voltaria a assumir um cargo no clube, seguiria ajudando, mas sim assumir um cargo no Inter. Então, a cartada do MIG é Giovanni Luigi. Se não for o Luigi, eu vou ficar muito surpreso e acredito que o MIG dificilmente ganha a eleição. Agora, com o Luigi, o quadro político do Inter vira totalmente, e na minha opinião, a favor do MIG para a sucessão de Medeiros. Eu acho que a leitura é muito essa, né, na verdade, porque, cara, o MIG perdeu muita força, né, política nesse aspecto, né, porque o presidente Marcelo Medeiros não pode concorrer, e talvez seja o nome mais conhecido dessa linha de frente do MIG hoje, né, e, enfim, né, o Giovanni Luigi é realmente o nome mais forte aí do movimento, né, a gente pegar lá para trás, né, dos primeiros nomes do MIG, né, Fernando Carvalho, que não vai voltar, até porque tem negócio no futebol hoje, né? Então, para ele também nem é jogo, talvez voltar para o Internacional. O Vitório Pífero está completamente morto, né, politicamente. Sobra o Giovanni Luigi, né? Que é o cara da reconstrução do Beira-Rio, é um cara que já tem uma passagem pelo futebol, já tem experiência. Falou aqui conosco sobre o assunto, né? Não disse que sim, não disse que não, disse que ia aguardar os fatos, né? Disse que preferia ficar um pouquinho mais afastado, mas se tivesse que ser chamado, né? Viria ajudar. E assim, né, e traçando um cenário político, né, dos últimos anos, a gente já vem levantando essa bola aqui há um bom tempo, né, é a primeira vez em muito tempo, né, que o movimento integrante, claro, o pessoal do MIG vai ficar bravo, né, de que 2015, 2016 não era o MIG, de fato, não era, né, foi o Marcelo Medeiros, candidato do MIG contra o Vitório, né, que era dissidente do MIG, né, mas é a primeira vez em muitos anos, né, que ele tem que há uma chance forte de troca de poder no Internacional, na minha opinião. A posição está muito forte, seja ela com o Alessandro Barcelos, né, com uma aliança política muito forte do I9,
Convergência, do Academia, como do próprio José Aquino, né, que estava, me corrija se eu estiver errado, estava no MIG, saiu como presidente do conselho para concorrer, né, de forma independente, né, mas com muitos conselheiros apoiando que são propriamente dissidentes do MIG, né? Então, é confuso, é uma eleição muito confusa, mas é a grande chance da oposição ser eleita nesse momento, tanto no conselho, né, como no pátio perante ao torcedor. E só para avisar, né, Cláudio e Alexandre, vai. Luíde é a nossa leitura, né? Não foi oficializado nada do MIG, é a nossa leitura, só para deixar bem claro isso, né? E o Alexandre disse que deve ser até semana que vem, né, Bezo, o candidato do MIG. Sim, até porque a eleição está em cima, né, Lucas? Daqui a pouco, enfim. A inscrição das chapas. Mas por enquanto é uma leitura nossa, Luíde, né? Só para deixar bem claro. Isso. A inscrição das chapas, ela se dá no dia 25 agora, de outubro. 20 dias. 19 dias. Então a gente tem mais ou menos 19, 20 dias. Mas essa leitura que a gente está fazendo, a gente não está fazendo uma leitura a esmo, né? A gente, praticamente, quando a gente entrevistou o presidente Giovanni Luigi, a gente tentou de todas as maneiras, né? Se vocês pegarem e voltarem na timeline, lá no Voz do Gigante Entrevista, né? Eu vou até botar depois aqui em cima, aqui na descrição do vídeo e tal, o link da entrevista do Luigi. Até podia repostar de novo, né, para o pessoal não achar. Ele deixa muito claro de que ele estava ali, aguardando os acontecimentos. Se o Marcelo chamasse ele diz assim, né? Eu vou apoiar quem o Marcelo quiser. Né? Quem o Marcelo quiser para lhe suceder, no caso, né? Para suceder o próprio Marcelo, né? Esse aqui vai ser o candidato do MIG, porque o MIG tem essa tradição. E o Chaves Barcelos, Alexandre, foi bem claro também na coletiva, dizendo que vai apoiar quem Medeiros indicar. Né? Quem o MIG indicar, quem Medeiros apoiar. Ou seja, para ele dizer isso com tanta serenidade, nesse momento ele estava muito sereno, enfim, a entrevista foi toda serena, na verdade, estava com o semblante abatido, mas falou com tanta certeza que, olha, vamos combinar, não pode ser um desconhecido, né? Senão o MIG vai ser atropelado na eleição, né? Não, se for um cara que ninguém conhece. Até me sopraram anteontem, o nome do Lamana Paiva, né? Que é o atual vice-presidente de negócios estratégicos. É um dirigente histórico, né, Alexandre? Mas o fato é que as pessoas não conhecem o Dr. Lamana Paiva, né? Exatamente. Então, assim, quando a gente aponta esse cenário, primeiro, a entrevista do Alexandre Chaves Barcelos também traz uma leitura do MIG rachado, né? Não é a leitura, mas a confirmação, né? A partir do momento... A gente já trazia aqui inúmeras vezes, quem está sempre acompanhando a gente falando de política, a gente já disse várias vezes que o MIG está rachado. Tanto que o Aquino, tu bem lembraste, Colar, o Aquino estava no MIG. Na verdade, assim, o Aquino, ele sempre disse que ele era independente, tá? Mas ele foi eleito, para agora na última eleição, na chapa do MIG. Ele compunha a chapa do MIG. Tá? Então, aí ele foi vice-presidente de negócios estratégicos, daí ele deixou, né, o cargo de vice-presidente de negócios estratégicos por divergências com a gestão, o Aquino, tá? Porque o Aquino queria pegar e apostar no CT de Guaíba, né? Ele tinha um projeto lá de um grupo, enfim, tá? E que a gestão não quis fazer o CT de Guaíba com esse grupo, né? Com esse grupo de investidores. Aí o Aquino saiu também aí o povo do clube, que também ele era ligado, conversava com algumas pessoas do povo do clube e tal, ele era bem quisto. Aí meio que romperam ligações, né? E daí ele se aproveitou desse racha do MIG, né? Que é o grupo de algumas pessoas que já, como é que eu vou dizer assim, que participam do movimento desde lá de 98, lá desde o início, que é o chamado Confraria. Eles se autodenominaram Confraria 98, tá? Que volta a dizer, são os dissidentes do MIG. Então, o Aquino, eu sou a terceira via, eu sou a cara independente do pleito. Sim e não, né? Posso concordar que o Zé Aquino, talvez ele não faça parte do MIG, mas ele vem com o MIG.
Ele vem com uma ala do MIG. Pelo outro lado, tu tem o Alessandro Barcelos, mais o Convergência Colorada, mais o I9, né? O I9 que vai dar o primeiro ou o segundo vice, que é o Dani Dubin, né? O Convergência deve dar também mais um, o primeiro vice, talvez o quarto, talvez o quinto, que é o Arthur Calef, né? E estão ali para tentar lançar também o nome do João Patrício Herman como vice-presidente de futebol. Porque o João Patrício também queria concorrer a presidente. Mas como agora o Alexandre Chaves Barcelos já disse que não pode por questões lá da APFUT, do Profut, blá, 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 o João também já não vai querer concorrer para botar algo juridicamente contra o clube. Então, assim, gente, 3 vias nessa eleição, que é agora em novembro, o primeiro turno. Vocês descartam uma quarta via? Eu acho que o povo do clube não vai mais. Eu acho que o povo do clube não vai mais. Eu acho que o povo do clube então dá para dizer que o povo do clube decide a eleição no conselho. Mas se fiel da balança, se não for, né? Sim e não. Porque o conselho está tão dividido hoje que não dá para tu dizer assim, ó, quem vai para o segundo turno. Mas eu digo o seguinte, né? Porque o povo do clube esteve aqui, né, em live conosco na rede e anunciou que terá candidato próprio, chapa. Sim. Então, mas não sei. Eu concordo contigo, eu lembro das palavras e tal. Inclusive, eles destacaram essa parte da live e botaram nas redes sociais deles. Mas, na semana passada, eles também botaram nas redes sociais deles que eles estavam conversando com o Alessandro Barcelos. Então, estavam conversando com o Alessandro Barcelos. José Amarante também. E já conversaram com o José Amarante também. O Amarante, que por sua vez tinha dito que não ia concorrer, por causa que ele vai concorrer a vice-prefeito. Então, de Porto Alegre. Mas eu acho que não foi, né? Não foi. Não foi essa, tem certeza? Não, ele ia, mas não foi. Ah, ele acabou não concorrendo. Não aceitaram. Não sei o que houve lá, mas não é ele. Ah, bom, beleza. Mas então talvez ele voltou então para o processo a partir desse momento. Interessante. Bom, pode ter uma quarta via aí, mas olha, eu não sei. Eu acho que a leitura, principalmente se entra o Luigi. Se entra o Luigi... A coisa é a seguinte, são 4 vias, né? Só mostra o quanto o clube está rachado. Tu ter 4 candidatos a presidente no conselho, 4 candidatos, e com os 4 com possibilidade de vir para o pátio, não é aquela coisa de um movimento pequeno lançar um candidato, né? Que vai ter, sei lá, meia dúzia de votos. Não é nem isso, né? É questão de, realmente, né, as coisas estarem bem divergentes dentro do Conselho Deliberativo do clube. Não, e principalmente assim, tu pega o Alessandro deve ter uns 80 votos, o MIG também, o MIG pro lado do Luigi, né, vamos dizer, o MIG pro lado do Luigi, também uns 60, 70, 80 votos, tá? Mas aí o Aquino, que também deve ter lá os seus 40, eu acho que hoje a tendência, se for o Luigi, tá? O Luigi ganha no primeiro turno mais o Alessandro Barcelos, tá? E daí vai pátio. Eu acho que hoje o Aquino tem que buscar... O Aquino, sim, se pega o povo do clube como aliado, daí sim, o povo do clube define quem vai para o pátio, na minha opinião. Poderia ser Giovanni Luigi e Aquino, por exemplo, com o apoio do povo do clube, e o Alessandro fora do pátio, por exemplo. Daí sim, daí também. Mas é aquela coisa, né, cara? Tem 20 dias, meu amigo, tem muita coisa para acontecer de bastidor ainda. Imagina o WhatsApp, você imagina o grupo do WhatsApp do pessoal, deve estar movimentado, reunião, o Zoom deve estar bombando, né, coisa boa, reunião toda hora. Todo respeito, mas eu acho que Luigi contra Aquino não há a menor chance de não ser uma lavada para o Giovanni. Eu acho que eu vou dizer mais. Eu acredito neste momento. As pessoas votam muito no nome, né? Não vão votar na. Não quero saber quem está atrás. Vamos no Luigi, sabe? Isso. Eu não. E o doutor Aquino, por pessoa mais respeitável possível que seja na sociedade e no clube, o fato é que o sócio, o torcedor,
não conhece ele, né? Conhece o Giovani, né? Por favor, o Giovani não tem comparação com relação ao clube, ao trabalho de ambos pelo clube, a visibilidade dos dois no clube, né? Não, e a gente mesmo, né, Bez, já destacou aqui, né? Pô, o Luigi é o cara, o Luigi, primeiro de tudo, o Luigi é o cara que salvou o clube, tá? Sem dúvida, sem dúvida. O Luigi é o cara que salvou o clube, e eu não tenho nenhum problema de dizer isso, tá? E vou continuar dizendo quantas vezes precisar dizer. Tá? Falamos para ele aqui, né? Naquele papo do 166 lá, com os recursos próprios, isso, aquilo. O Inter hoje seria a Portuguesa, se não fosse o Giovanni Luigi. Né? Se tanto. O Giovanni Luigi, que foi vice de administração, vice de futebol, assessor de futebol. Se eu não me ajuda agora, se ele foi, eu acho que ele foi diretor da categoria de base também. Mas enfim. Não, acho que base não. Mas enfim, de qualquer maneira, ele é o presidente do Beira-Rio, né? É o presidente que reinaugurou o Beira-Rio, que aguentou no osso, né? Jogar um ano inteiro em Caxias, enfim. Tá? Junto, inclusive, com o Amarante, né, que era o vice-presidente de administração dele na época. Tá? Do outro lado, tu tem o Aquino, que eu concordo, em termos de sociedade, é respeitabilíssimo. É um cara respeitabilíssimo. Dentro do clube também, né? Mas é um cara que não tem estofo para chegar e encarar uma eleição com o Luigi. Né? E daí tu tem o Alessandro Barcelos, que também é um cara novo, entrou no conselho faz pouco, 2, 3 anos. Né? Mas tem visibilidade por ser o ex-vice de futebol, né? Mas tem isso, exatamente, mas tem a visibilidade por ter sido vice de finanças, vice de administração, vice de futebol. Né? Um cara que pelo grupo, que pelo que aparenta o futebol, o Kudê dizendo, os jogadores, enfim, e o bastidor, meio que conseguiu dar uma aglutinada no departamento de futebol. E o Giovani, e eu só insisto, né, Lucas e Alexandre, é leitura nossa, o Luigi, né? Não está confirmado pelo MIG nem nada. Então é só a leitura, não adianta depois, se não for o Luigi, vocês falaram, é uma leitura nossa, o que a gente está imaginando. E com informações, claro, mas é uma leitura ainda. O Luigi sempre teve esse tom pacificador, né? Tanto assim que na grande crise com o Andrade Gutierrez, que não queria mais construir o Beira-Rio, ele convoca um conselho de experts para ver como é que levaria a coisa, como é que o Inter trataria esse tema, né? Como é que resolveria essa questão. E não assumir tudo para si, para resolver ele sozinho. Não, é um cara justamente que acostumado a aglutinar, gosta de conversar, gosta de unir as pessoas. Então, talvez nesse momento até o Chaves Barcelos disse que é um momento deletério do clube, um momento político deletério do clube, o Luigi daqui a pouco é o cara que conseguiria apaziguar. E eu não descartaria também, aí eu sei que eu estou avançando, mas numa eventual eleição do Giovani, eu não descartaria, sinceramente, ele chamar o Alessandro Barcelos de volta. Evidente. E essa tua leitura ela é muito boa, principalmente pelo seguinte: o próprio Giovani começou. A pergunta foi do Lucas. A primeira pergunta, se eu não me engano, e o Giovani disse de cara: eu não acho que obrigatoriamente tem que ter um candidato do MIG. Ou seja, já mostra que ele estava querendo aglutinar, já mostra que ele queria compor com alguém, né? Talvez ele não quisesse esse racha que aconteceu. Talvez ele não quisesse. Talvez o Giovani. Eu não vou falar que eu tenho certeza disso, mas pelo que a gente conhece do Giovani, né? Era meio óbvio que o Giovani jamais teria feito essa coletiva, jamais teria posto o Alessandro para fora do vice de futebol. Ele tentaria aglutinar o quanto mais. Enfim. Como eu disse, vamos ter muitas leituras, vamos ter muitas informações até o dia 25 de outubro, agora, quando tem as chapas a serem lançadas. Tá? As cartas estão na mesa e ainda a gente não sabe quem é que tem o as. Feito, gurizada? É isso aí. Vamos lembrar para vocês aí, que agora à noite, tá? Hoje à noite tem Entre Vozes especialíssimo, tá? Que é o seguinte, que é essa tal dívida de 1 bilhão aí que tem no Inter? E é verdade, não é? Tem o Beira-Rio, não tem? Mas isso aí é jogada política, isso aí é não sei o quê. Vamos fazer o seguinte,
Sabe quem vai estar aqui para dizer, ó, é isso, e cravar, ó, a dívida é X, a dívida é assado, a dívida é assim? O presidente do Conselho Fiscal do Inter, tá? E mais um dos integrantes do Conselho Fiscal do Inter, tá? É o Ari Marimon, presidente do Conselho Fiscal do Inter, e o Eduardo Toniolo, também um dos titulares do Conselho Fiscal do Inter, que vão esmiuçar e vão desvendar tudo sobre as contas do Inter. Beleza? Ari Marimon Filho, né? Isso, Ari Marimon Filho. E hoje o Voz está todo trabalhado na política. É verdade, tá? E vale a pena, gurizada, vocês têm que saber disso, porque isso que define a vida do clube. A bola não entra por acaso, tá? Um forte abraço para vocês, Colarzinho, um abraço, Bess. Valeu, a gente se fala de noite. Valeu, tchau, tchau.